Equilíbrio de um corpo extenso, não é? Essa será a nossa aula de hoje. Meu amigo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e coloque lá o seu like e apresente a sua dúvida e que nós iremos esclarecer, não é? Essa é uma das aulas que fala acerca de equilíbrio de um corpo extenso, não é? Essa é a segunda estratégia de como calcular um corpo que está em equilíbrio extenso, não é? A segunda estratégia, vamos prestar atenção. Será que vão usar a primeira estratégia ou a segunda? Isso irão escolher, não é? Mas essa é a segunda estratégia de como calcular um corpo em equilíbrio extenso. Inscreva-se e compartilhe. Nos ajuda a crescer. Muito bem. Vamos diretamente ao nosso exercício, não é? Dados. Em primeiro lugar, devemos ler um exercício e retirar os dados, não é? Eu já retirei os dados. Aqui diz: dados. Massa da barra. Massa da barra. O que é barra? Barra é isso que estão a ver. Essa barra aqui tem 10 kg, não é? E aqui, massa do corpo. O corpo seria este, neste caso, que tem 50 kg. Qual é a reação A, a reação B, então? Em primeiro lugar, devemos encontrar as forças que atuam na nossa barra ou no nosso exercício, não é? Quais são essas forças que atuam? Vamos ver onde a ação há automaticamente uma reação, não é? Aqui então ocorre uma reação para cima, não é? A reação surge aqui deste ponto. Vamos chamar de reação A, não é? Que vamos chamar de reação B. Reação B, então agora já encontramos o valor da reação A, as forças que atuam na reação B. Muito bem, e automaticamente o que acontece com a barra e o corpo quando recebem uma ação? Eles também tendem a reagir. Reagindo para onde? A barra irá reagir, como a barra é um peso e o peso tende a reagir para baixo, então será chamado peso B, não é? E o corpo também tem peso, a sua reação será para baixo, então vamos chamar de peso de corpo, não é? Muito bem, mas o peso do corpo é dado em newtons, mas aqui temos em quilograma, então devemos transformar essa massa estar em newton. Então o que vamos fazer? Qual é a força do peso? A força do peso seria a segunda lei do Newton, que é a queda livre. Então será peso igual a massa vezes aceleração de gravidade. Então será peso igual a massa da barra. Qual é o valor da massa da barra? É 10 kg. O valor da aceleração de gravidade também é de 10. Logo o peso será de 10 newton. Será de 100 newtons. Muito bem. O peso da barra, neste caso, será de 100 newtons. O peso da barra será de 100 newtons. Muito bem. Agora vamos para o peso do corpo, não é? O peso do corpo será igual a massa. Qual é o valor da massa do peso do corpo? É 500 newtons. Vezes 50 vezes 10. Então, automaticamente vai nos dar 500 newtons. Qual é o valor? Será do peso do corpo? É de 500 newtons. Muito bem. Já encontramos as forças que atuam no nosso corpo. E em seguida vamos dividir, não é, o nosso corpo pelo meio. Então, iremos falar da translação e de rotação. Muito bem, então, resolução, não é? Então, aqui teremos a nossa translação. Muito bem. E vamos dizer, o nosso corpo ocorre a translação ou o nosso corpo irá se mover? Não, o nosso corpo não irá se mover nem para o lado direito, não é? Nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem para cima, nem para baixo. Por quê? O corpo está automaticamente em equilíbrio, não é? Muito bem. Então, isso quer dizer que as forças que atuam para cima ou as reações que atuam para cima serão igual às reações que atuam para baixo, não é? A soma das reações que atuam para cima será igual à soma das reações que atuam para baixo. O que vamos fazer? Reações que atuam para cima, a soma, não é? Será RA mais RB, será igual à soma das reações que atuam para baixo. Quais são essas reações que atuam para baixo? Será
PB e PC. Então, PB será igual mais a PC. Muito bem, agora podemos substituir os dados, não é? Aqui não temos o momento de RA, não vamos substituir, o momento de RB também não temos, vamos manter. Então, será igual a... Qual é o valor do PB? O valor do PB, vamos procurar, é 100 newtons, não é? E o valor do PC? O valor do PC automaticamente é 500 newtons. Muito bem. E em seguida, vamos manter RA mais RB igual a 100 mais 500. 100 mais 500, automaticamente isso dá-nos 600. Não é? Então, nós sabemos que a soma de reação A mais a reação B será igual a 600 newtons. Então, podemos ir já à parte da rotação, que é a segunda parte. Rotação. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso corpo não terá nenhuma rotação, tanto para o momento anti-horário e tanto para o momento horário. Não irá existir nenhuma reação, não é? Não irá existir nenhuma reação. Tanto para o momento horário, tanto para o momento anti-horário, tanto para o momento anti-horário, tanto para o momento horário, não irá existir nenhuma rotação. E em seguida, devemos escolher o eixo de rotação. Qual é o eixo de rotação que vamos escolher? Devem saber o que é eixo de rotação, não é? Qual é a zona de referencial ou zona de fulcro, não é? Muito bem, devem saber o que é isso. Então, o meu eixo de rotação, eu vou escolher aqui, não é? Na qual o nosso corpo ou a nossa barra irá ter a rotação anti-horária e a rotação horária. Muito bem, e em seguida, o que vamos fazer? Vamos igualar o momento de anti-horário e o momento horário. Vamos igualar, então, o momento anti-horário, não é? Anti-horário será igual ao momento horário. Muito bem. Então, quais são as reações que atuam no momento anti-horário? As reações que atuam no momento anti-horário são essas. É a reação A, não é? E a reação B, não é? Então, as reações que atuam no momento anti-horário serão iguais às reações que atuam no momento horário, não é? Mas vamos estar no cálculo para perceber melhor. Então, as reações que atuam no momento horário são as que apontam anti-horário, são as que apontam para cima, não é? Muito bem, então será a reação A, não é? Vezes a distância da reação A até o meu ponto de referencial. Qual é esta distância da reação A até o meu ponto de referencial? Será de 10 newtons, não é? Então, será de 10 metros. Daqui para aqui apresentamos 10 metros. Então, a distância do meu ponto RA até o RB, que é o meu ponto de referência, temos 10 metros. Teremos 10 metros, não é? E vamos igualar, porque em seguida já temos os corpos que apontam as forças que atuam para baixo, que é o meu sentido horário. Então, aqui teremos PB, que é peso da barra. Qual é a distância de peso da barra até o ponto de referência, não é? Para encontrar a distância de peso da barra, devemos dividir a nossa barra pelo meio. Dividindo a nossa barra pelo meio, quantos metros nós teremos? Vamos fazer 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 automaticamente irá nos dar 5 metros. Então, do peso da barra até o ponto de referência, teremos 5 metros. Então, será vezes 5, não é? Mais o nosso peso do corpo. Peso do corpo até o ponto de referência. Teremos 3 metros. Então, vezes 3. Muito bem, aqui é só substituir os dados que nós temos vezes A. Então, era A vezes 10, ainda não temos. Então, não vamos substituir. Qual é o valor de PB? O valor de PB, que é peso da barra, é de 100 newtons. Vezes 5. Mais, qual é o valor de PC, que é peso do corpo? É de 500 newtons. Agora só falta substituir os dados. Então, vamos fazer RA, que vamos manter, igual a 100 vezes 5. 100 vezes 5, isso vai nos dar 500, não é? Mais 500 vezes 3, isso vai nos dar 1500, não é? Então, RA vezes 10 vai nos dar 500 mais 1500, isso vai nos dar 2000, não é? Então,
aqui queremos isolar a nossa reação A. Queremos encontrar o valor da reação A. O que vamos fazer? Vamos isolar. Então, isolando o RA, vamos colocar o RA a sós, não é? E o 10 está a multiplicar o RA. Então, esse 10 quando passa para outro membro é dividir, não é? Então, está a multiplicar quando passa para lá divide. Então, será 10. Então, RA igual a 2000 dividido por 10. Podemos simplificar, cortar o 0 com 0. Automaticamente, RA irá ser 200 newtons. Muito bem, então já encontramos o valor de RA. Podemos ver aqui na nossa translação. Então, temos RA mais RB igual a 600. Qual é o valor de RA? O valor de RA é 200. Então, será de 200 mais RB igual a 600. Muito bem, então isso será 200, não é? Então, aqui nós queremos isolar RA. O que vamos fazer para isolar RA? Devemos colocar RA a sós, não é? RB a sós. Então, vamos manter a segunda parte, não é? Colocando, tirando o 200 do primeiro membro. Quando passa para o segundo membro, irá ser menos, não é? Então, será menos 200. Então, RB igual a 600 menos 200, isso vai nos dar 400 automaticamente. Então, o valor de RB aqui é de 200 newtons. Então, a solução seria RA igual a 200 e RB igual a 400 newtons, não é? Então, aqui termina o nosso exercício. Aqui nós queríamos as reações, não é, da barra. Quais são? Aqui queremos a reação A, queremos a reação B. O valor da reação A é de 200 newtons e o valor da reação B é de 400 newtons. Mas para entender esse exercício devemos saber o que é isso de eixo de translação, o que é isso de eixo de rotação e também devemos saber o que é ponto de referência, não é? Muito bem, eu peço que possa inscrever-se e compartilhar e nos ajuda a crescer, não é? Como nos ajudar a crescer? Compartilhando o nosso vídeo, inscreva-se, não é? Muito bem. Aqui está o nosso exercício, não é? A segunda estratégia de como calcular um corpo em equilíbrio extenso, não é? Muito bem.